Oi! Depois de 25 anos, eu decidi correr atrás do meu sonho de infância e voltei a dançar. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha história com a dança, por que eu parei de dançar na minha infância, por que eu abandonei esse sonho e o que me fez agora, depois de adulta, tomar coragem e voltar para as salas de dança. Eu não sei exatamente quando foi que eu comecei a gostar de balé, de dançar, mas uma das minhas lembranças mais fortes da infância é de quando eu fazia balé na escola. Eu era bem novinha, assim, de, sei lá, 7 anos, 8 anos. Foi o esporte que eu escolhi, sabe? Então, eu tinha amigas que faziam vôlei, tinha amigas que faziam handball, e eu fazia balé. Eu gostava muito do balé, eu gostava de dançar, eu gostava das roupinhas. Eu lembro que teve um determinado momento, né, parece que teve um marco, assim, depois de alguns anos, e que a gente deveria usar coques mesmo na aula, porque a gente já estava entrando num nível específico, então tinha essa coisa da preparação, e aí depois começou a preparação para entrar na ponta, né, porque a bailarina ela tem fases até ela poder chegar ali na ponta do pé, e aí eu já tava sonhando com a sapatilha, etc. Só que aí, o que aconteceu? Eu era uma criança acima da média de peso para minha idade. Eu sofri muito bullying por conta disso. Eu lembro muito, assim, de ter crianças falando dessa minha característica, de ser algo que me incomodava. Eu tinha muita vergonha do meu corpo, então não gostava quando tinha coisa na piscina, não, enfim, eu já tinha ali uma autoimagem muito negativa. Isso eu tinha 10 anos. E o balé, querendo ou não, hoje eu entendo que ele contribuiu um pouco para isso, porque o balé, né, ele tem uma roupa que a gente fica bem exposta até para permitir, né, os movimentos, mas na hora de entrar na ponta, eu lembro que teve um momento de ter uma conversa da professora com algumas alunas específicas em que ela recomendava que a gente perdesse peso. Na época, não foi algo que virou grandes polêmicas, foi algo visto como natural. Tipo, eu pensei, tá, então é algo que eu preciso fazer, eu sempre estive acima do peso mesmo, sempre soube disso. E aí eu falei, eu vou fazer natação, porque natação emagrece, e aí vou continuar fazendo balé, eu vou emagrecer porque eu vou fazer natação. Só que meus pais, na época, eles não conseguiam arcar com as duas atividades, eles me pediram para escolher qual que eu preferia, se eu preferia natação ou balé, e eu preferia o balé, mas eu precisava emagrecer, então eu escolhi a natação. E eu nunca mais voltei para o balé. E é uma coisa que me deixava muito chateada, assim, mesmo na infância, né, adolescência, porque eu era, no balé, né, lá na infância, eu me considerava boa, eu era estimulada, a professora me elogiava, quando ia montar, né, as coreografias, eu era sempre uma das principais, então era algo que eu gostava de fazer, eu tinha prazer, eu sempre achei lindo, eu sempre me identifiquei com aquilo, mas eu me senti impedida de continuar naquela trajetória por conta do meu peso. Eu tinha isso como uma grande frustração na minha vida, sabe? Porque eu não parei de achar bonito, eu não parei de gostar de dançar e não parei de gostar de música. Eu tenho um lado super assim com música, até nos meus projetos, como designer e tal. Sabe quando você tem uma coisa assim ali, sempre com você? Tipo, você vê uma coisa de balé e fala, ai, que lindo! Não sei o quê. E vocês sabem que nos últimos anos eu venho numa trajetória, né, diferente de vida, de focar mais na minha saúde, de descobrir uma doença autoimune, de entender que eu preciso me movimentar por conta da minha doença. E aí eu tava há algumas semanas atrás no Cirque du Soleil aqui em São Paulo. Eu fui convidada para a apresentação e fiquei super feliz porque eu sempre amei o Cirque du Soleil. Porque é uma apresentação fantástica, né? Eles juntam tudo, eles juntam uma música incrível ao vivo, com uma cenografia maravilhosa, com um figurino perfeito, com aqueles artistas, né, incríveis, também com as performances, né, de malabarismo, de balé, de acrobacias. É uma coisa muito impressionante, né? Assim, eu sempre fiquei impressionada. Mas esse espetáculo específico que eu assisti, que é o da temporada de 2022, ele é um espetáculo que ele volta muito à raiz do circo. Então ele é menos
sei lá, pirotécnico, vou usar essa palavra, né? Ele tem menos dos outros recursos do circo, ele foca mais mesmo na arte, né? Nos artistas, naquilo que eles sabem fazer de melhor. E quando eu tava nessa apresentação, eu fui ficando tão mexida que eu olhei para aquilo e falei, eu vou voltar a dançar. Eu fiquei, assim, muito impressionada com os artistas e com todo aquele movimento e com toda a dedicação deles, né? E aí tem isso, para eles conseguirem fazer aquilo, eles precisam se dedicar todos os dias, né? Para conseguirem se apresentar daquela maneira. Eu assisti aquele espetáculo e eu vi ali uma demonstração de força, de disciplina, que eu falei assim, gente, isso é demais. E eu me identifico com isso, né? Assim, de querer estar sempre me aprimorando nessas áreas. Eu tenho uma personalidade que sei lá, eu tendo a ir para esse lado, assim. Que lado? Esse lado de dedicação, de disciplina, de vamos fazer isso e tal. E eu acredito também Principalmente quando uma coisa fala assim, ai, não dá pra você não. Te desafia. Se me falam que eu não vou conseguir fazer uma coisa, aí acabou. Eu vou fazer até te provar 10 vezes que eu vou conseguir fazer. Mas eu acho que essa história do circo talvez tenha mexido comigo, porque, querendo ou não, a gente mudou de cidade recentemente e toda mudança traz um caos, né? Assim, então a nossa vida maluca, tudo assim, se encaixando ainda, tem só 3 meses, e às vezes eu penso, tem só 3 meses, mas às vezes eu penso, putz, já tem 3 meses, será que já devia estar no lugar? Mas nossa, mas 3 meses não é nada, mas pô, já é muito. Então, quando eu vi isso, eu falei, eu preciso disso, eu preciso, sabe, de algo que eu vá me dedicar, algo que melhora com o tempo e algo que eu goste, né? Uma vez eu tava em um médico, não era um médico, era um fisioterapeuta, e ele estava avaliando, né, a questão física da minha doença autoimune. Ele falou, olha, você sempre tem que se movimentar. Enjoou da musculação, faz pilates. Enjoou do pilates, vai fazer dança. Enjoou da dança, vai fazer natação. Você não pode ficar parada, inventa sempre alguma coisa para você fazer. E aí essa fala dessa pessoa ficou assim comigo, e eu falei, é isso, vou fazer dança, tá tudo caótico na minha vida, não tô conseguindo treinar direito, vou fazer algo que eu goste, porque aí, como eu gosto, eu vou querer frequentar mais, né, que é a ideia, né, por trás de fazer uma atividade física que me dê prazer. E aí, gente, eu sinto que eu fechei um ciclo que eu nem sabia que eu precisava fechar, sabia? Porque eu saí do balé porque o meu corpo não era adequado para ele. Eu queria continuar no balé, mas eu não podia naquele momento porque eu não era adequada. E eu voltei para o balé porque o meu corpo pede um movimento. E agora, né, depois de tanto tempo, depois de tudo que aconteceu, da maturidade que vem com a idade, de tudo que eu passei com o meu corpo, de ter tido uma filha, de ter uma doença autoimune, eu tenho uma relação com o meu corpo muito diferente. É claro que eu tenho as minhas cobranças por conta, né, dessa cultura de dieta que a gente vive nela e que, por mais que eu tente racionalizar e me afastar disso, eu não consigo por completo, mas eu sou muito grata por ter um corpo funcional, né? A gente, quando tem uma doença crônica, a perspectiva é outra, né? É uma coisa que, né, as consequências dessa doença, além, né, dos sintomas que você sente no dia a dia, elas podem ser muito graves, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo tudo sobre a minha doença autoimune, a espondilite anquilosante. Vocês podem clicar aqui nos cards para vocês saberem um pouco mais do que eu tô falando. Mas isso tudo coloca tudo muito em perspectiva, sabe? Tipo, eu quero dançar porque eu gosto de dançar. E para você conseguir dançar bem, você tem que ter a força, você tem que ter a flexibilidade. Tudo isso vai me fazer muito bem. E aí, na segunda-feira seguinte desse dia que eu fui no Cirque du Soleil, eu fui no fim de semana, falei, vou arrumar uma escola, e aí comecei a ligar para as escolas de dança aqui perto da minha casa e marquei uma aula. E aí eu cheguei para fazer a aula, sentei assim na recepção, e só de eu estar numa escola de dança eu já achei sensacional. Vendo as pessoas, as bailarinas. Te deu um friozinho na barriga, assim? Não deu friozinho, me deu um tipo, ai, que bom que eu tô aqui, sabe? Tipo, sabe aquela bailarina que tá cansada já depois de treinar? Ela tá de colã e uma coisa de moletom e a sapatilha meio na mão, e ela tá de chinelo ou de tênis, uma coisa assim. Sabe aquela coisa? Eu falei, eu olho pra aquilo e eu acho assim tão incrível. Eu queria tanto ser aquela pessoa. E aí eu resolvi fazer jazz. Não quis fazer balé, porque eu acho que eu ia ficar um pouco frustrada
pelo que eu poderia ter sido e não fui, né? Porque eu parei. E eu acho que o jazz estava um pouco mais... um pouco menos rígido, pelo menos olhando de fora, né? Eu já tinha feito jazz na infância também, mas eu era muito pequenininha, não cheguei a fazer durante muitos anos. Então eu falei, não, eu acho que o jazz vai ser mais tranquilo e vai me trazer o prazer do mesmo jeito. E, de fato, tem sido assim. E também o benefício de se movimentar, né? Mas o balé também se movimenta, né? A questão é que são, sei lá, escolas diferentes. E eu acho que a música do jazz também, hoje em dia, me estimula mais, sabe? Do que as músicas do balé, que geralmente são músicas mais clássicas e tal, né? E aí eu comecei a fazer jazz. E, gente, foi assim, eu fiz a primeira aula. Cheguei em casa, entrei na internet e comprei 2 sapatilhas, uma prateada e uma preta. Eu amei! Foi muito legal. E assim, mexe com o corpo todo, né? É impressionante, assim, eu sentia, e mexe de uma maneira diferente, né? Porque já tem 2 anos e pouco que eu tô fazendo exercício direto, e com isso eu ganhei massa muscular, eu ganhei flexibilidade, eu ganhei capacidade cardiorrespiratória. Mas é muito impressionante como é que cada exercício, ele estimula seu corpo de maneiras diferentes. Então eu senti o pós-exercício de uma maneira muito diferente do que de um treino pesado de musculação, por exemplo. E eu achei isso muito legal, né? Assim, como é que a gente pode estar achando ali que tá, né? Não, tô treinando, não sei o quê. E aí você faz uma aula de jazz e, meu filho, você sente ali um musculinho. E eu amei a aula, amei o professor, amei os exercícios. Como é uma aula de jazz hoje em dia? Para mim, pessoa adulta que há 25 anos não fazia jazz. Nessa escola que eu tô fazendo especificamente, a gente começa com uma espécie de aquecimento, que é tudo com música, e é tudo meio que coreografado. Então, o aquecimento, você vai fazendo aqueles alongamentos que a gente tá, né, mas pra quem já treina tá habituado a fazer, mas você faz no ritmo da música, e o professor é super expressivo, é um bailarino, né? Vira uma coisa divertida, sabe? Uma coisa que acontece que é interessante é que muitas vezes, enquanto a aula tá rolando, a porta da sala é de vidro. As pessoas vão passando e elas param pra olhar e ficam olhando com uma carinha feliz lá pra dentro, sabe? Vendo as pessoas dançarem. Já aconteceu da gente estar lá dentro fazendo a aula e uma pessoa ficou olhando, ela... entrou na aula, tirou o tênis, fez a aula de meia, sabe? Tipo, ai, não resisto, que legal esse negócio. E realmente é muito legal, é uma aula que você não vê passar, né? Porque se você gosta de dançar, você vai fazendo os movimentos, no final você está se divertindo, sei lá, igual a minha referência é ir numa festa que só toca música boa. No dia seguinte, não tá meio difícil de levantar? Não dói assim um pouquinho? Não parece que você fez uns agachamentos? É a mesma coisa, e eu tô achando super divertido. E eu acho que foi muito interessante para mim essa história de poder ter voltado a fazer uma coisa que me dá tanto prazer e que eu parei por uma coisa que não estava no meu controle e agora, sabe, fechar esse ciclo de o meu corpo não era adequado, para o meu corpo pede e eu dou para o meu corpo e sinto prazer. Deu para entender? Se isso que aconteceu com você acontecer com a nossa filha, numa mesma situação assim, de as pessoas não acharem que ela pode se encaixar, né, num balé, por exemplo, qual que seria a sua atitude? Eu acho que isso não acontece hoje mais, né? Ou espera-se que não aconteça, né? Dependendo aí do... Enfim, né? A gente sabe que as coisas acontecem e a gente não tem isso. Mas 2022 eu não acho que é mais uma coisa que é recebida em qualquer família como tipo, é verdade, filha, você tá acima do peso para fazer isso. É diferente de, sei lá, ela vai fazer um teste para uma competição de natação e só os competidores que marcarem, sei lá, abaixo de X segundos que vão poder competir. Aí é uma competição, né? É uma coisa diferente. Agora, não poder fazer algo por uma característica corporal, eu acho que isso ficou para trás. Né? A gente vive num mundo em que a diversidade e a inclusão, eu acho que isso é o básico para qualquer coisa existir, seja uma academia, um negócio, uma marca, é o mínimo, né? As pessoas precisam se sentir representadas ali. E até uma coisa que eu estava conversando com a Isa, da Isaac Silva, aquela estilista, e ela falou, eu não compro onde eu não me enxergo. E eu acho que se cada vez mais a gente começar a fazer isso, melhor o mundo fica, né? Porque é mais plural, mais representado e menos situações como essa que eu percebo hoje que me marcaram
pela vida inteira acontecem, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala com as nossas crianças, porque isso vai impactá-las de uma maneira que a gente não tem noção. As coisas que a gente escuta na infância, às vezes elas reverberam pela vida toda. Eu presto muita atenção na maneira que eu coloco as coisas para Bia, para minha filha, porque eu reflito muito nas coisas que aconteceram comigo, mas é lógico que, como qualquer pessoa, né, gente, vai acontecer, ela vai sentir ali alguma coisa, ou alguém vai falar com ela. Nesse caso específico meu, foi uma professora, né, e eu sei que ela não falou por mal, era a cultura da época, era natural falar isso. Hoje em dia eu sei que os profissionais também estão se capacitando cada vez mais para que isso não aconteça, né, e eu acho que o mais bacana dessa história toda é que depois de 25 anos sem dançar, eu voltei porque eu consegui me libertar de uma crença limitante, né? Eu achava que o balé não era pra mim e isso existia como uma regra na minha cabeça, por tudo isso que aconteceu e tal. Mas eu nunca deixei de gostar. E nos últimos anos eu fui conseguindo aí quebrar algumas coisas que me limitavam e que me traziam essas amarras, e fazendo coisas que eu não me via fazendo antes. Voltar a dançar foi uma delas. Lá em Dubai eu me pendurei de um prédio de 53 andares, que é uma coisa que, tipo, como assim você fez isso? Você nunca ia nem imaginar fazer isso. E eu acho que isso é muito interessante, sabe? Uma vez que você consegue quebrar uma dessas crenças que te limitam, fica mais fácil ir quebrando as outras, sabe? E isso é muito interessante, cara, é muito especial você poder experimentar um pouquinho, basta um dia, assim, de coragem para quebrar, e aí eu acho que as próximas você lembra, né? Ah, mas eu fiz aquilo aquele dia, será? E aí você consegue dar mais um passo para frente também. Amor, tem até um curto da Disney que trata exatamente sobre isso, né, cara? Pois é, saiu agora, né, esse curto da Disney, que é uma garota com sobrepeso, que é uma bailarina. Eu não assisti ainda, mas para você ver como que é uma questão, né, assim, super latente. A gente sabe dos casos de distúrbio alimentar de bailarinas, de atletas também, né, muitas vezes. E é importante que uma empresa como a Disney já esteja aí, né, notando a importância de falar disso e de colocar corpos diferentes dentro daquele ambiente, né? É a história da gente se sentir representada. E tô bem curiosa para assistir, parece ser uma graça, assim. Eu assisti só um pedacinho. Se você já viu, comenta aqui embaixo o que você achou. Essa é um pouco da minha história com a dança. E eu queria perguntar para você que está assistindo se tem algum sonho da sua infância que, quem sabe, você pode realizar agora. Comenta aqui embaixo, vamos pensar nisso. O que será que está te impedindo de ir atrás desse seu sonho de infância? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com aquela sua amiga que era bailarina quando vocês eram crianças. Tenho certeza que você conhece pelo menos uma. Um beijo e até a próxima!